Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui novamente, né? Hoje com a presença da professora Vera do DBEI, da Unirio, que vai nos brindar com a palestra Objetos, Histórias de Vida, Conexões por uma Ecologia dos Restos Memoriais Digitais. E aí eu vou apresentar um pouquinho a Vera, né? Um pouquinho da trajetória. A Vera, o nome é bem comprido, né, Vera? Vera Lúcia Dori Lousada de Matos do Debey. Então, ela tem doutorado em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, ECO-FRJ, o mestrado em Ciência da Informação pelo IBICT, UFRJ, é professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, é docente pesquisadora no programa de pós-graduação em Memória Social, é graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Santa Úrsula, especializou-se em memória documentária, é bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq, é líder do grupo de pesquisa Memória Social, Tecnologia e Informação, atuou como presidente da International Society for Knowledge Organization, capítulo brasileiro, ISCO Brasil, a gestão dela foi 2011-2015, e também atuou como vice-presidente da ISCO Brasil na gestão 2009-2011. O interesse da Vera, né, em pesquisa é relacionado a temáticas de preservação e sustentabilidade dos patrimônios culturais nacionais nas artes, na literatura, na ciência. E desenvolve o projeto de pesquisa Objetos, Histórias de Vida, Conexões por uma Ecologia dos Restos Memoriais Digitais. E também é editora da revista Morfeus, Estudos Interdisciplinares em Memória Social. Vera, muito bem-vinda aqui no PPGCI Unesp para falar um pouquinho, né, do seu campo de pesquisa, e tenho certeza que todo mundo vai aproveitar muito. Então eu passo a palavra a você agora para você iniciar a sua fala. Tá ótimo. Deixa eu tentar aqui ver como é que eu fecho essa lateral aqui. Peraí. Deixa eu ver um pouco a carinha de vocês, depois eu sou muito ruim para essas coisas técnicas, embora minha pesquisa seja sobre tecnologia. Bom, vamos ver. No final, dá tudo certo. Então, eu quero agradecer de coração a Marta pelo convite. É sempre um prazer participar de um encontro assim com os estudantes da pós-graduação, da graduação, e a gente tem a oportunidade de trocar, né, experiências e verificar, às vezes, com os alunos, se a gente está indo no rumo certo, porque eles, como trabalham conosco nas nossas pesquisas, nas nossas aulas, eu sempre dedico, sim, os meus trabalhos aos meus alunos, né? E aqui aos professores presentes, aos colegas, e gostaria de dizer que esse tema que eu vou apresentar aqui agora para vocês é um tema que vem se desenvolvendo ao longo de anos das minhas pesquisas, principalmente com o apoio do CNPq. Então, essa pesquisa, ela termina agora em fevereiro de 2021, de modo que ela não está ainda fechada com todos os resultados explicitados, mas eu acho interessante o modo como conseguimos, porque eu nunca trabalho sozinha, né? Trabalho sempre com os meus orientandos e os meus colegas,
Então, o modo como nós pensamos a ecologia como um campo que atravessa também a nossa área. Eu me lembro que, acho que no último encontro da ISCO Brasil, no Rio, ou da ISCO Internacional, que também foi feita no Rio, a proposta de tema tinha um viés ecológico. E a professora Rosali Fernandes de Souza disse assim: olha, eu gostei muito do tema que você escolheu para falar, para fazer a sua fala lá na ISCO. Eu só não entendi muito bem a questão ecológica. Então, nesse sentido, eu trago um pouco uma explicação maior de que contexto ecológico é esse que a gente fala quando fala em ciência da informação, quando fala em ciclo de vida da informação. Então, eu preparei uns slides para ajudar aqui. Não sei se vocês estão vendo. Marta, me dá Estamos vendo, sim, tranquilo. Estamos vendo o slide inicial, né? Objetos e histórias de vida, estamos vendo. Então, eu busquei tornar mais relevante essa discussão teórica sobre a construção de um modelo que coloque o reuso, a reutilização dos materiais no campo da ciência da informação. Mas, para isso, é preciso que a gente fale nesses objetos. Afinal de contas, que objetos são esses que aparecem aí até no título da pesquisa? Então, a história de vida dos objetos, com suas conexões em rede, seus fluxos de produção de conhecimento, parece se deslocar do espaço memorial, contexto de discussões realizadas na virada do século XX para o século XXI, a um campo mais inclusivo, plural e conectado, portanto, mais complexo, que, sem deixar de lado a memória, busca responder a questionamentos filosóficos, antropológicos, tecnológicos, ambientais, informacionais, entre outros, sobre a vida social e secreta das coisas. No contexto dos estudos em comunicação, esse campo vem sendo denominado também de ecologia das mídias, epistemologia reticular, abordagem ecológica, cultura ecológica, tecnologias ecológicas, redes ecológicas digitais, territorialidades conectivas, entre outras. Em 2 seminários, A Vida Secreta dos Objetos, Ecologia das Mídias, realizados já há algum tempo, 2015, em São Paulo, eu acho, e organizado pela UERJ, mais um conjunto de instituições de pós-graduação brasileiras e estrangeiras. E o outro, A Vida Secreta dos Objetos, Medialidades, Materialidades e Temporalidades, foi realizado mais atrás, em 2012, também organizado pela UERJ. A importância que o objeto assume nessa virada ecológica diz respeito não só à sua materialidade ou imaterialidade, mas, sobretudo, à sua figura, ora como sujeito, ora como mediador. Os discursos sobre a vida social dos objetos, claro, eu tive que fazer um recorte, uma escolha dos autores com os quais eu ia trabalhar, até porque era um tema também novo, já que nós somos formados em comunicação, cultura, ciência da informação, mas temos uma distância sobre as discussões teóricas do ponto de vista da ecologia, né? Então,
Nós fomos lá buscar esses discursos no Latour, que tem um texto muito interessante sobre o que é o objeto e como ele vê o objeto com vida. Essa é a ideia mais cara para nós de entender a vida dos objetos ou os objetos com vida. E o Latour, no seu grande trabalho sobre laboratórios e informações, ele vê os objetos informacionais mais como colaboradores dos atores e menos como objeto de um sujeito, né? Uma outra frase que me emocionou muito foi de um pintor que eu gosto muito, Paul Klee, que diz, não somos nós que olhamos para os objetos, agora os objetos nos percebem, olham para nós, né? E isso significa compreender que sua trajetória atual não é mais a da ordem do inanimado, mas do organismo vivo. Latour afirma que os objetos não podem ter uma vida clandestina. E, voltando aí para o nosso lado da informação e da documentação, ele diz que, para isso, para que esses objetos não morram, eles precisam ser classificados e documentados. Quer dizer, eles precisam fazer parte de um mundo documental que se organiza a partir de uma memória que é feita para dar acesso a esses documentos, a esses objetos, a outras pessoas. Um outro autor que fala também sobre o objeto, a vida dos objetos, é o Máximo de Felice, e onde ele reflete que os objetos possuem uma existência técnica, não no sentido da técnica da montagem industrial, mas tomando a ideia de técnica, eu imagino, como arquitetura do conhecimento. Para o autor, as redes são territorialidades conectivas de indivíduos, dispositivos, informação e banco de dados. Como uma espécie de epistemologia reticular, ao se conectarem à rede, os membros alteram sua essência ou sua infomatéria, imagem, pixel, circuito informativo. Sendo assim, a conexão para além da documentação apontada por Latour ultrapassa a etiquetagem, o tag, que constrói o banco de dados. O que se dá com... Deixa eu ver se tem... O que se dá me perdi aqui um pouquinho, peraí. O que se dá com a digitalização dos objetos é, de fato, uma mudança de estado ou um vir a ser de um novo tipo. A abordagem ecológica de Máximo de Felice vê a natureza, o mar, como mídia, onde a comunicação não é apenas um processo, mas um ato conectivo de interação e manifestação, um evento, né, no campo da filosofia. Seguindo, a gente tem em Henrique Leff, em Aventuras da Epistemologia Ambiental, Leff afirma que a crise ambiental é uma crise do conhecimento. Então, só essa frase já nos aproxima, ou já aproxima as questões ambientais com as questões do conhecimento. O paradigma ecológico parece estar organizando vários campos de saber com suas questões principais que dizem respeito
às relações dos seres com o meio ambiente e aos modos de conhecer praticados. No âmbito da epistemologia, Boaventura Santos diz que o pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal, que consiste num sistema de distinção visíveis e invisíveis, sendo que estas últimas fundamentam as primeiras. O autor reconhece que há uma disputa entre formas de verdade científica e não científica, exemplificando com o que constitui conhecimentos populares, leigos, plebeus, camponeses, indígenas, por se encontrarem para além do universo do verdadeiro e do falso. Vale ressaltar que essa questão colocada dos saberes entrando numa disputa com a ciência nada tem a ver com a anticiência ou com a negação da ciência, que é o que a gente mais ouve nesse tempo contemporâneo. Nosso objeto de estudo, então, ele se insere nessa discussão. Lógico que num ínfimo espaço, é como se a gente pescasse aí uma sardinha no meio de um mar de merlins, e fôssemos estudar esse ínfimo espaço, que é representado na trajetória ou ciclo de vida de narrativas memoriais que são produzidas, selecionadas, adquiridas, organizadas em espaços físicos e lógicos e disseminadas, compartilhadas, consumidas, recicladas ou destruídas. Essa imagem cíclica da história de vida de um artefato, analógico ou digital, é uma representação do modo de conhecer. Portanto, é variável em função dos modos de conhecer praticados por um indivíduo, grupo ou sociedade. Essa imagem que vocês devem conhecer, que eu sempre divulgo nos meus trabalhos, ela é o modelo representacional que a mim me parece mais ajustado para entender as etapas da produção e assimilação do conhecimento. Esse modelo ele foi desenhado pelo professor Lancaster, que foi meu orientador de dissertação na década de 70, né? E modificado por mim quando passei também a estudar, além da informação, a questão da memória, né? Quando eu fui dar aula no programa de pós-graduação em Memória Social. Eu fiz uma alteração, incluindo o documento no desenho, nesse modelo, né, onde a produção de conhecimento se opera numa esfera cortada ao meio. A parte de cima, a gente tem a informação pulsante, aquela que corre pela sociedade, sem nenhuma preocupação com o registro ou com a memória, e na metade de baixo do círculo, aí sim a gente tem o elemento memória, que, aliado ao elemento informação, produz um documento. Então, esse modelo é do final da década passada, e a gente vem trabalhando essas questões e tentando modificar esses modelos. A última proposta, que ainda está em nível experimental, é essa que mantém todas as questões do modelo anterior, mas considera que essas informações na primeira parte do círculo, elas
podem ser chamadas de fluidas, porque elas ocorrem ou não ocorrem. Mas o mais importante é que não tem o componente de memória na sua essência, né? Ao contrário das informações fluidas, nós temos as informações estáveis. A grande questão, me parece ser, como saber que esse conjunto X de informações está no âmbito da fluidez ou está no âmbito da estabilidade. Porque, sim, nós vamos ter que tomar essa decisão, porque para as informações fluidas, nós não precisamos nos preocupar com a guarda nem a memória. Mas, com as informações estáveis, sim, e elas passam a ser exigentes de uma proteção que vai muito além de um mero suporte novo a uma informação memorial. Então, essa modelagem a gente ainda está estudando, com alguns conceitos contemporâneos de curadoria digital, mineração, editoração. Tem um aluno que, inclusive, sugeriu que tudo isso seria curadoria digital. Eu não concordei ainda muito, não, então, por enquanto, a imagem apresenta a curadoria digital mais voltada, né, para a organização da memória documentária. Então, quais seriam esses discursos nas fronteiras da informação e memória? Claro que a gente fez um esforço muito grande ao longo dos anos para encontrar um espaço de reflexão em que a informação e a memória dialogassem mais em prol de uma sociedade informacional e documental grande, né? Então, escolhemos alguns autores, o Lev Manovich, Walter Benjamin, com a sua discussão sobre experiência e informação, o Pierre Nora com os lugares de memória, o Jacob, que passa a dialogar com Pierre Nora e escreve uma coletânea de volumes sobre os lugares do saber, e o Pierre Levy, que muitas pessoas não gostam muito do modo como ele coloca a questão da informação no mundo contemporâneo, mas, de fato, no seu livro A Ecologia Cognitiva, ele constrói bases teóricas que dão sustentação a esse nosso discurso fronteiriço da informação e da memória, né? O Manovich, ele considera a lógica do banco de dados a antítese da narrativa, e aí vai entrar em confronto, ou em confronto não, desculpe, em acordo com Walter Benjamin, que toma a informação para anunciar a morte da narrativa. Manovich toma o romance e o cinema, que privilegiam a narrativa como forma principal de expressão cultural da era moderna. Como contraponto à era do computador, que apresenta seu correlato, a narrativa e o banco de dados, um banco de dados é definido como um conjunto de dados estruturados em forma de redes, hierarquias e relações. Os dados são objetos digitais, que possuem 5 qualidades: codificação numérica, descrita em linguagem matemática, possibilidade de manipulação por algoritmos, modularidade ou estrutura fractal, a mesma estrutura em diversas escalas,
a automação, que seria a criação de novos objetos em função das qualidades anteriores, a mutabilidade ou variabilidade, múltiplas versões, a transcodificação e a tradução para um outro formato. Qual seria a diferença entre narrativa e banco de dados? Naquela, os objetos ou elementos que compõem a frase são predispostos em uma ordem linear que lhes confere sentido, já que uma das características de qualquer língua é a linearidade. No banco de dados, esses mesmos elementos são organizados como dados potenciais, isolados uns dos outros por etiquetas, como um quebra-cabeças, para a construção sob demanda de uma circunstancial narrativa. Portanto, o banco de dados, depois das considerações de Felitti, pode ser ou não um depósito de objetos, que a qualquer momento permitiria localizar as peças que se constituirão em uma entre muitas possíveis narrativas. No campo teórico, pretendemos compreender esses objetos, artefatos digitais, verificando o que mudou na representação de suas etapas de vida, agora sob a ótica de uma abordagem ecológica. Esses objetos são inscritos em mídias efêmeras ou persistentes, circulam para a formação ou não de uma memória coletiva a partir de processos de valorização, manutenção, descarte ou reciclagem, realizado por instituições de saber e de memória. Os indicadores e pressupostos de que há uma mudança em relação ao compromisso social de compartilhar memórias por parte das instituições armazenadoras de conhecimento ao longo do século XX, pode ser verificado quando estas se deslocam do mundo memorial, representado pelo que aconteceu no passado, ao mundo da pluralidade de saberes, mundo contemporâneo. Por colocarem em contraste conhecimento científico versus conhecimento tradicional, da disseminação do produto do conhecimento à disseminação do produto de construção desse conhecimento, em função de tecnologias eletrônicas, de armazenamento e grandes massas de dados, e ainda da acumulação contínua de informações, que a gente chama de mundo inscrito, à redução propiciada por um reuso ou reciclagem, que seria uma característica do mundo sustentável. Por fim, a retenção e manutenção do conhecimento como regra, informações estáveis, a seleção dos saberes que devem permanecer efêmeros, que são as informações fluidas, por suas comunidades produtoras. Algumas pistas indicam que há necessidade de vínculos constantes para que os objetos transitem entre as comunidades de origem e as instituições de memória, ou seja, que combinem fluidez com estabilidade. Como comenta Benjamin em Experiência e Pobreza, qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural se a experiência não mais o vincula a nós? Também a literatura vem nos mostrando esse deslocamento do mundo memorial ao mundo dos interconhecimentos, conforme nos indica o discurso de Boaventura Santos. Dos lugares de memória, no sentido atribuído por Pierre Nora, aos lugares de saber, como sugere a recente proposta literária de Christian Jacob, publicada parcialmente na França, esse deslocamento privilegia o processo de conhecer. Jacob explicita a ideia de saber como um campo de estudo mais amplo, ao comentar que não podemos dissociar, por exemplo,
o letramento técnico das práticas espirituais ou dos saberes jurídicos. Ele pergunta: como distinguir o savoir-faire do fabricante de sapatos amazonense de seu saber sobre os animais, as plantas, as árvores, o céu, os rastros, os odores, ou dito de outro modo, do saber tradicional, xamânico e místico? A questão ecológica aqui colocada, em termos epistêmico e paradigmático, vai em parte na contramão do que Pierre Levy apresenta em seu livro As Tecnologias da Inteligência, especificamente no último capítulo, Rumo a uma inteligência, rumo a uma ecologia cognitiva. Para o autor, a ecologia cognitiva deve ser distinta das abordagens estruturalistas, de episteme ou de paradigma. Eu acho que eu esbarrei aqui. Mas está tudo bem, estamos vendo, Vera. Estão vendo? Posso Sim, deixar pode continuar aqui? normal. Tá. Então, a ideia mais interessante de seu discurso é de que existe subjetividade no coletivo e que os atores, conforme afirmam Bruno Latour e Máximo de Felice, não são apenas os humanos, mas as coisas, a tecnologia, as máquinas, as árvores, as redes. A ecologia cognitiva é, assim, um estudo das dimensões técnicas e coletivas da cognição, devendo integrar às suas análises os conhecimentos procedurais que contribuem para a constituição da cultura, das culturas. Deixa eu ver se eu consigo consertar aqui. Eu não estou conseguindo só passar. Se você clicar na flechinha na parte superior dos slides, você vai conseguir ali, ó, do lado da paginação, 7:12, aí você tem uma setinha para baixo, do outro lado. Aí, ó. Aí, não, mais para frente, mais para frente. Tá bem no meio. Aí, isso. Aí você sobe ou desce o slide, né? Isso. Mas ele está preso aqui. Tá travado? Tá, travou. Deixa para lá, depois eu deixo os PPTs com vocês. Tá Eu bom. não tem mais nenhuma imagem, tem só sínteses. Ah, então tá bom. Tá? Então, o estudo sobre a sustentabilidade em um mundo digital, nossa proposta teórica mais ampla visa também contribuir para a reciclagem digital relacionada à divulgação de dados sobre o processo da pesquisa que podem ser utilizados em novas investigações em 2 produtos. O primeiro seria a construção de um glossário sobre os principais conceitos encontrados na literatura pesquisada. Em segundo lugar, a elaboração de um mapa visual sobre as relações hierárquicas e laterais dos conceitos selecionados para representar o campo de saber regido pelo paradigma ecológico. A união, então, de léxico e classificação pode gerar para o futuro, quem sabe, um modelo de linguagem ontológica para o nosso campo. Depois de tanta conversa sobre as questões dos objetos e da ecologia, a gente consegue reduzir toda essa discussão a alguns objetivos geral e específicos que foram lançados na pesquisa. O objetivo geral seria o de compreender esse processo de desintegração da narrativa e sua transformação em um banco de dados, quando os sintagmas que constroem são desfeitos em prol da criação de uma rede conceitual paradigmática, em razão de que os objetos, artefatos, quando inseridos no mundo digital,
sofrem uma primeira transformação, como um número, um byte, e uma segunda, que é visual, que é a imagem. Decorrem daí os objetivos específicos. A. Investigar na esfera teórica em que medida os processos e as técnicas de análise e representação de objetos analógicos se mantêm ou se modificam no mundo digital, considerando, segundo citado anteriormente por Manovich, as 5 qualidades do objeto digital: a algorítmica, a fractal, a automática, mutável e transcodificável, e B, na esfera prática, objetivamos construir um mapa conceitual com léxico visual e definições para os campos estudados a priori e nomeado de ecologia dos objetos digitais, com o intuito de socializar dados e os procedimentos realizados na pesquisa. A gente, né, sempre acha que mais importante que é o produto é o processo de como se chega a desenvolver algo novo, né, num campo de estudos. Bom, já quase finalizando, como metodologia, os nossos últimos trabalhos, eu tenho assinado junto com a Evelyn, principalmente para fazer parte das discussões do ENANCIB. Essa proposta, ela é de natureza teórica e prática, considera 2 eixos metodológicos para sua condução. A, o uso combinado de análise de conteúdo em Bardan com a análise de discurso em Pechet e a representação visual do produto dessas análises em mapas conceituais que, de maneira metafórica, organizam um domínio do conhecimento e podem oferecer um quadro teórico sobre os campos estudados, com ênfase na arqueologia e no meio ambiente. Uma das questões que podem ser chamadas como resultados de pesquisa foi a questão do método arqueológico, que nós encontramos pouquíssima literatura que falasse sobre isso, de modo que pudesse haver uma interseção com os nossos modelos informacionais. Mas isso pode ter sido também um problema de pouca busca. Eu deveria ter ampliado mais as pesquisas, o levantamento de trabalhos que cruzam esses dados. Então, isso realmente é um resultado não negativo, mas não comprova aquilo que a gente esperava, né, no início da pesquisa. Demonstram, assim, que o mapeamento de conceitos vem sendo utilizado para estruturar domínios, principalmente quando as humanidades digitais, disciplina nascida na interseção da humanidade, de humanidades sociais com informática, parece propor mapear dados históricos e memoriais, que a gente poderia chamar de restos digitais de páginas da web. O processo de análise e síntese, usado na construção de linguagens documentárias, no exemplo da estrutura de tesauros, em que as etapas metodológicas são assim compreendidas, encontramos delimitação no universo conceitual, considerando a literatura das áreas da ciência da informação, da memória social, da arqueologia e do meio ambiente. A seleção dos conceitos-chave para a elaboração de mapas visuais sobre os domínios em questão já estão praticamente concluídas, e a definição conceitual como prerrogativa para sugerir relações possíveis, assim como o estabelecimento de categorias
com base nas análises de conteúdo e nas análises de discurso, que é uma novidade que introduzimos no congresso que fomos na Polônia durante a nossa participação na ISO. Bom, que relevância ou que impacto, né, esse projeto pode levar para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação? As universidades estão muito preocupadas com a questão da inovação, a distribuição de apoio financeiro tem ido para os projetos que se dizem projetos de inovação. Existe um quadradinho lá, uma caixinha no Lattes para você dizer se seu projeto é de inovação ou não. Então, entendemos aqui que a principal contribuição da proposta, né, ao avanço científico em relação às fronteiras do conhecimento diz respeito à inclusão da abordagem ecológica aos demais paradigmas representacional, comunicacional e platônico/informação em si própria, que é um termo cunhado pelo Rafael Capurro, em 91, relativos aos processos e fluxos informacionais estudados no campo da ciência da informação. Adicionar ao ciclo de vida dos objetos, agora em sua maioria digital, um elemento novo, o reuso ou reciclagem de restos digitais, significa considerar os objetos digitais como imagens fluidas ou estáveis, efêmeras ou persistentes, invisíveis ou excessivas. Escavar, interpretar e representar conceitualmente esse universo é o que propomos para essa pesquisa. Bom, não sei se me alonguei muito, mas... Não, Vera, imagina, fica à vontade, se quiser complementar, temos tempo aí. Não, acho que eu fiz mais ou menos o justo. Vamos deixar para as perguntas, não é? Quem sabe a gente completa aí. Tá ótimo, então, como você preferir. Se você quiser parar a apresentação... Vou parar, vou sair dela. Isso. Stop sharing, pronto. Pronto, maravilha. Bom, Vera, queria agradecer muito você trazer essas reflexões, né, do que você vem pesquisando, e, lógico, a contribuição para o campo, sem dúvida nenhuma, é muito importante que a gente consiga perceber todas essas nuances. A gente, inclusive, eu acho que o campo da ciência da informação tem um olhar bastante, vamos dizer, significativo para trabalhar os objetos digitais nas suas potencialidades e nas suas diferenças. Então é algo que vem muito ao encontro do que nós estamos vivenciando mesmo hoje em dia, né? E vou abrir aqui para o pessoal que está participando, fazer perguntas ou comentar alguma coisa. Uma coisa que me chamou a atenção, quando você apresentou os dois modelos, o modelo inicial, né, que foi trabalhado lá junto com Lancaster e tudo mais, e depois como você foi agregando, trabalhando outros contextos, né? E me chamou muito a atenção vocês separarem a questão da fluidez e da estabilidade, né? De definir uma diferença entre as duas coisas, né? E aí, eu queria até começar fazendo essa pergunta, porque hoje, por exemplo, a gente vive nesse mundo digital, e os objetos todos eles estão circulando, né, dessa maneira, e você ao pensar essa separação, como é que vocês
acham, por exemplo, que no âmbito da fluidez, seria algo que não poderia haver uma interferência do trabalho do profissional da ciência da informação? Como é que seria? Eu queria entender melhor essa separação, essa divisão que vocês propuseram. Olha, essa divisão, de um lado, foi para quando nós estudamos, na verdade, qual era a relação mais profunda da memória com a informação. Uhum. Porque eu entendo que nós somos quase uma maioria egresso da formação de bibliotecários, como os bibliotecários e depois os cientistas da informação que, né, ampliam essa área, eles abandonaram a memória por muito tempo, na minha opinião. Quando eu comecei a fazer o mestrado em ciência da informação, só se falava em informação, só se falava em banco de dados, tudo tinha que ser catalogado automaticamente. Eu sou da época lá da Flexowrite, que batia X5, né? Que você fazia uma principal e ela multiplicava. Então, daí para cá, quer dizer, desde essa parte mecânica até a parte eletrônica, a gente vê só que informação, informação, tudo é informação. Então, ao buscar entender a relação da memória com a informação, eu entendi e sugeri que esses dois mundos, que esse mundo da informação fosse dividido em dois mundos. Um que usa a informação como comunicação do dia a dia. No filminho que eu vou te mandar, no filminho lá sobre a outra pesquisa, que é Vestígios, que tem muita ligação com essa, mas vai dar mais ênfase a outros aspectos, que você no tal filme que eu faço, eu digo, olha, a gente tem que guardar as informações de satélites. Por quê? Porque isso muda a vida da sociedade, muda a vida da pessoa, mas você não precisa dizer obrigado ao final de uma fala no WhatsApp, porque você está consumindo, você está se comunicando simplesmente, falando com um amigo, contando que foi a um cinema, ou, enfim. Seriam, para mim, informações fluidas. E eu me lembro que o Luiz Fernando Saião, ele sempre dá o exemplo do lixo atômico enterrado e sinalizado. É uma informação que tem que ser hiperprotegida, porque ela é danosa à sociedade, né? Então, são informações que precisam ser protegidas como documentos de memória, os arquivos de instituições públicas, não é? Eles contam a nossa história. Se eu for favorável a manter todos os arquivos tratados, higienizados, etc., digitalizados, né? Eu estou tomando uma decisão em defesa daquele conjunto documental. Então, aquele conjunto documental, ele precisa ser protegido. E eu não entrei nessa questão, mas a gente sabe o custo de proteger a informação arquivística. É um custo imenso, porque, segundo o meu entendimento, o objeto vai sendo encapsulado como proteção, porque ele foi feito num dia, no dia seguinte recebeu um carimbo que tem que ser anotado, porque é uma informação do objeto. No outro dia, ele passou do setor tal para o setor tal. A gente tem que acompanhar a vida social do objeto dentro das instituições. Então, mas a gente não pode fazer isso com toda a comunicação. Então, parte da comunicação ou do consumo, se a gente estivesse com foco aqui em economia, estaria falando sobre o consumo, sobre a economia,
E cabe a nós, eu acho, principalmente, definir no ambiente do nosso trabalho, seja na universidade, seja em empresas, o que fica e o que não fica, o que deve ficar e o que não deve ficar. O fluido, ele é necessário para a comunicação, para a vida, para a alegria da vida, mas se a essa informação você soma um componente de memória, um desejo de memória, aí a gente tem que realmente usar todas as técnicas complexas, né? Meu primeiro computador, eu nem me lembro mais qual foi, mas tinha um disquete 5 1/4 que entrava na lateral. A gente não tem mais tecnologia para ler esses arquivos. Eles teriam que ter sido, como é que a arquivologia diz? Eles teriam que ser encapsulados. Cada cápsula é um conjunto de informações sobre o processo de vida, né, daquele objeto. Então, é uma tentativa da gente conseguir se libertar de objetos que, de fato, vão dar mais trabalho para guardar e vão ser inúteis do que se a gente deixar eles para lá. Não sei se eu te respondi, Mônica. Respondeu sim, obrigada, Vera. Quer dizer, consegui entender, o que que vocês consideram como fluido, né, então legal, acho que consegui entender, acho que o pessoal também. Vamos ver aqui, nós temos uma pergunta da Sara, ela parabeniza, excelente palestra, e diz: "Por que não tomar a ideia do seu aluno neste importante trabalho que você está realizando, quando falamos de memória, a curadoria tem o seu papel. Você pode comentar?" Eu dei uma aula, depois que eu modifiquei esse ciclo de vida, incluí alguns termos mais contemporâneos, né? Não falei em aquisição, mas em escavação, e, enfim, tentando vestir modernamente essa representação, né, do conhecimento. Eu acho que a sua pergunta é muito boa, porque eu domino, com certeza, depois de tantos anos nessa mesma área de organização do conhecimento, e depois eu juntei aí a memória, a parte memorial, os acervos, as bibliotecas, as coleções museais, um corte que eu domino. Mas talvez eu não domine ainda o que significa curadoria, porque a minha ideia de curadoria vinha lá atrás dos museus e que os museólogos não gostavam nada, porque os diretores de museus sempre contratavam curadores para montar exposições, e os museólogos, na sua grande maioria, colaboravam montando a exposição, desmontando, mas a intelectualidade, a criação era do curador. Mais recentemente, a gente tomou de empréstimo esse termo, mas não o seu significado. Então, o que faz o curador? Eu estou na dúvida ainda, porque eu acho que eu precisava estudar mais essa ação de curadoria, fora da museologia, na ciência da informação, com os documentos que nós estamos lidando. Então, eu penso que ainda existem estudos sobre isso. Eu conversei com o Saião, porque a gente coorienta uma aluna da Fundação Casa Rui Barbosa, e eu fiz esse comentário com ele,
E ele diz, realmente você tem razão, hoje em dia, se a gente for pensar, todas essas etapas do ciclo de vida do objeto está dentro da curadoria. Então, eu preciso refletir um pouco mais para pensar se, de fato, a representação mudou a tal ponto que a gente ignora tudo e passa a ser uma curadoria, o que a gente faz. Então, eu acho que um pouco cedo a evolução ou o ciclo de vida desses objetos digitais, eles nos ajudam a entender o processo de como você pensava antes e como você vai passar a pensar daqui para frente. Não sei se respondi. Quem foi que perguntou? A Sara, ela complementou agora, dizendo que curar seria tratar, e que então vai ao encontro da preservação, né? Então, para a memória tem uma relação, ela quer dizer, né? Tem uma relação importante, no sentido de preservação, né? Não sei se tem mais alguma pergunta. Deixa eu só complementar. Complementa. A questão que você colocou como as informações estáveis e fluidas, as estáveis, elas precisam ser preservadas. Cada uma com as suas características de preservação. Não significa dizer que foi digitalizado e está preservado. A gente sabe que não é assim. Na gestão de documentos, você sabe que não é. Não é apenas digitalizar, não é preservar. A preservação vai muito além dessa questão. Mas, de fato, curar, é tratar. Tratar para que não esmoreça, para que não se dilua, para que não, né, não acabe. Vera, eu só queria fazer mais um comentário para você, né, um bate-bola, porque quando a gente fala hoje nesse contexto digital, e, claro, eu acho que ficou muito claro para mim como você definiu essa questão do fluido e do estável, e sem dúvida, eu concordo com você, não tem como a gente trabalhar todos os aspectos de toda a produção, né, seja de uma organização ou qualquer tipo de organização, seja num contexto de administração pública, seja no contexto de uma empresa, o que for. Claro que isso tem que ser selecionado, né? Mas hoje, quando a gente fala em objeto digital, a gente também tem uma relação muito forte com essa produção, a produção que acontece já nesse meio, né? Já acontece, já nasce dessa maneira, e depois vai perpassando todos os canais, né? Seja dentro de uma organização ou de uma rede, seja lá o que for. E aí, hoje, inclusive, na arquivologia, se trabalha muito, por exemplo, o conceito de recordes contínuo, porque a gente já não tem mais aquela visão do ciclo, né, ou das 3 idades, pensando aquela tramitação mais tradicional, né, desses objetos que nascem já nessa forma, nesse formato. E aí, sem dúvida nenhuma, quando a gente faz a relação que vocês trabalham muito bem, pensando o que deve de fato ser preservado, né? Quer dizer, o que deve ser respeitado em termos desses conteúdos gerados como memória, né? Para um período, para ao longo da vida, né? É muito mais difícil se você não acompanhar essa produção, né, lá na base, né, lá no início desse processo, né. E aí, lá nesse início, está nessa tá nessa fluidez toda, né. Então, vocês veem, por exemplo, mais dificuldade de se trabalhar nesse contexto contemporâneo, em que os objetos já nascem assim, e justamente retirá-lo dessa fluidez para passar para essa nova, esse outro lado, né, do modelo, e passar, assim, a fazer um trabalho mais consistente em relação a ele para futuro acesso, para futura recuperação? O que você acha?
Eu acho que o problema crucial é a seleção, porque os objetos já nascem digitais, né? Depois da pandemia, então, a gente só se encontra, né, virtualmente. Mas a questão, para mim, como eu estava dizendo, crucial, é a preservação. Porque é muito caro, eu acho, é um custo elevado você. É mais fácil você preservar tudo, mas é impossível, né? Na, no, na outra pesquisa, que também é uma parte dessa, e que a gente fala um pouco disso, né? O exemplo que a gente dá, por exemplo, de dados, reuso de dados, é um pouco isso, é um pouco absorver essas informações fluidas, passar por uma peneira para ver o que a gente vai selecionar, o que a gente vai proteger, o que a gente vai, de fato, preservar, né? Porque o Big Data, me parece, é um campo em que você tem que ter estruturas matemáticas e cálculos e, enfim, uma enormidade de estudos que fogem à nossa área, para entender que informações daquelas ali você vai conseguir manter para o futuro. Então, eu acho que a arquivologia ela avançou mais do que os estudos em biblioteconomia e ciência da informação, quando ela descobre justamente esse trânsito, essa vida social desse objeto dentro da instituição. Quer dizer, ele nasce aonde, ele circula por quem, é um dado que pode ser reusado, como no caso dos dados de pesquisa, você faz um levantamento de dados para o seu trabalho, por que aquele levantamento não pode servir para uma outra pesquisa, né? Em termos de troca de experiências. Então, não sei, Marta, se eu consegui responder, Conseguiu, mas sim. eu acho que o problema é da seleção. A gente falava em seleção, hoje a gente fala em reuso. Se você olhar o mapa antigo, o primeiro, né, ele não tem muita diferença do outro. A ideia é mais ou menos a mesma. É a ideia de processo, né? É uma ideia de que o processo é mais importante do que mesmo o produto, né? Como que a informação caminha, como ela se processa no ambiente, é mais fácil, é mais interessante do que um objeto informacional sem uso, né? Com Não sei. certeza, é uma coisa interessante, porque em contraponto, né, com a questão do Big Data, né, o pessoal fala que agora o mais interessante é trabalhar os small data, ou seja, separar o que de fato é relevante. É muito bom, né, pensar que é isso mesmo, nós não podemos lidar com essa massa, com esse mundo informacional. Então é isso, separa o que de fato merece entrar, né, no bojo do trabalho e aí sim a preservação para que possa a memória ser constituída, né. Muito legal, Vera. Eu tenho, só finalizando, eu dou sempre o exemplo da Biblioteca Digital Mundial, né, que ela é uma biblioteca hiperseletiva, né? Cada país mandou, se não me engano, dois, um objeto que foi tirado em consenso da população sobre que imagem representaria os Estados Unidos, e aí foram as imagens da Segunda Guerra Mundial
quando os americanos hasteiam aquela bandeira que virou um ícone, inclusive foi, não é, o motivo do filme do Clint Eastwood, A Conquista da Honra e a Guerra de Iwo Jima, né? Então, quer dizer, era uma foto só. O Brasil mandou uma pequena coleção fotográfica da Tereza Cristina, que estava na biblioteca, mas virtual, né? Copiou e é o que está lá. Então, é assim, essa hiperseletividade talvez não precisasse ser exercida tão vorazmente se a gente já tivesse eliminado ou descartado, né, informações que poderiam ser só fluidas. A gente tem uma setinha lá no mapa, né, no modelo, que liga a produção com a assimilação direta, que seria a transmissão oral do conhecimento, né? Essa é a mais durável. A transmissão oral do conhecimento, ela está super guardada, desde que as pessoas continuem a passar essas ideias, né? Então... Muito legal, Vera, muito legal. É bacana, viu? Você comentar isso, eu me lembro que o Oswaldo, uma vez, não sei se ele leu, enfim, ele estava comentando que as cantigas, essas cantigas de criança, né, elas perduram séculos e séculos e séculos, porque justamente é isso, é a transmissão oral. Né? Então, essas cantigas, algumas coisas que as crianças cantam hoje, elas são da Idade Média, até antes. Então, é interessante como isso foi sendo mantido nessa tradição, né, de passado, né, de um para outro, e o conhecimento perdura aí, né? Muito interessante essa sua fala, que vai ao encontro disso também, né? É, é, a transmissão oral a gente tem um professor lá que trabalha com os índios, e ele diz, olha, mais importante do que você guardar toda uma documentação sobre como construir uma oca, é você ter na memória, de geração para geração, como é que se constrói aquela casa indígena. Não precisa de acervo, né? Mas tem também os seus problemas, obviamente. A transmissão oral é uma das coisas. Eu acho que a gente está aproveitando nesse momento todas essas modalidades. A oralidade, isso aqui vai ser gravado, os alunos vão poder ouvir novamente, vão recriar, vão ter oportunidade de reutilizar. Eu não tenho o menor problema em que reutilizem partes do meu texto, eu acho que isso é fantástico, né? A grande maioria pensa no autoplágio, e a gente tem um certo cuidado, claro, de não ter uma cópia, mas essas ideias, elas são fluidas também, elas podem ser, né, mexidas, aproveitadas de outra maneira. Ok. Bom, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, é a hora aqui de postar aqui no chat, gente. Acho que não. Acho que o pessoal já... Ah, o Oswaldo que está falando aqui, foi um livro do Florestan Fernandes, que ele comentou comigo sobre essa história. Então tá bom. Ok. Vera, nós não temos mais comentários, mais perguntas. Eu queria te agradecer muito por vir aqui, compartilhar um pouco aí do seu conhecimento, da sua pesquisa, da sua experiência, né, em trabalhar as questões da memória, que é a tua praia. Muito obrigada mesmo, nós agradecemos imensamente e esperamos nos ver em breve, né, por aí, quando pudermos, né, vamos ver. Vamos fazer isso.
Eu agradeço também muito à Unesp, a você, Marta, pelo convite. É uma oportunidade da gente se preparar para falar alguma coisa, a oralidade está aí, né? E também vou ler mais os seus textos, porque me interessou estudar mais essa questão desses modelos informacionais, ou, enfim, em que eles podem conversar, né? Acho que seria uma coisa, Maravilha, tá bom? maravilha. Vamos trocar. Vamos, Vera, de coração, muito obrigada, viu? tá Muito certo. obrigada Bom para mesmo. vocês. Espero que passem um bom fim de semana e que tudo melhore. Exatamente, vamos torcer. Um Tá? abraço grande, Vera. Em vocês também. Beijo em todos. Tchau. Tchau.